paz. Vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Mas, refletindo sobre o tema, eu senti a necessidade de que possamos falar um pouco de Deus, do Criador, para em seguida entrarmos nessa temática, porque tudo está nesse todo, né? Tudo está relacionado. Mas Jesus já nos falou, né? Ele falou num diálogo com Nicodemos: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre essa questão. Então, desse livro aqui, é a reflexão sobre Deus, do físico, ele é aposentado, né? De uma Universidade Paulista, ele é doutor em física, ele é espírita também, Dr. Otacílio Rangel. Ele escreveu Das Causas Primárias, o Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, a ciência de hoje. Ele vai trazer uma reflexão muito interessante sobre Deus e a criação. E ele coloca Deus e o infinito. Como é que vocês entendem Deus? Qual é a imagem, se vocês fazem, de Deus? Esse é um questionamento muito importante. Porque nós falamos Deus, nós oramos a Deus, nós falamos Deus te abençoe, Deus te proteja. Mas eu reflito sobre Deus e a criação. Então, o Otacílio, ele fala o seguinte: Deus e o infinito. Que em todas as épocas houve uma busca por compreensão em relação ao universo e a nós mesmos em nosso processo evolutivo enquanto seres humanos. Ele também fala que há diferentes conceitos em relação em função dos hábitos, dos costumes, das diferenças individuais, na maneira de pensar Deus, na maneira de sentir Deus. E até os dias de hoje, o que é perfeitamente compreensível. Ele fala que a concepção de Deus difere em função também das religiões e filosofias. A forma como cada grupo religioso ou cada religião entende Deus é diferente. Quando você ouve um espírita falar, quando você ouve um católico falar, um evangélico, um maometista e assim por diante, o que é designado Deus vai ter diferenças, e é natural que assim seja. A ciência, e ele traz isso também nesse livro, ela fez uma dicotomia entre Deus, vamos dizer assim, e a ciência. Porque aconteceram muitos problemas causados pela religião, ou pelas religiões, em relação às ciências. E é interessante que os grandes cientistas, eles eram religiosos. Foi um período muito difícil, um período negro da história, na Idade Média, em que os cientistas, eles eram perseguidos e mortos. Atualmente, nós vemos um sentido de convergência entre religião e ciência. Existem muitos trabalhos interessantíssimos a esse respeito, embora ainda haja muita resistência. Então, essa divisão, naquela época, ela foi necessária para que a ciência pudesse evoluir, para que a ciência pudesse se expandir, tendo em vista o que, naquela época, os religiosos faziam, os líderes religiosos faziam em relação à ciência, à pesquisa, às descobertas. No século XIX, no mundo ocidental, a liberdade em relação ao pensamento religioso, isso foi mudando, graças a Deus. O século XIX foi assim, bem aqui, né? É recente. E graças a Deus foram ocorrendo mudanças, e até hoje essas mudanças continuam a ocorrer. E assim é importante, porque a liberdade é um bem muito precioso, inalienável. É preciso que nos sintamos livres, mas a verdadeira liberdade, ela só vai acontecer quando
nos harmonizarmos com as leis divinas, que não tem a ver com religião, tem a ver com religiosidade, tem a ver com conexão com Deus interno que há em cada um de nós. E nós vemos essa questão em O Livro dos Espíritos, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Então, o pensamento de um povo sobre Deus, ele é, consequentemente, heterogêneo. A primeira questão de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é? Quem é Deus? Que é Deus? Né? Livro dos Espíritos. Isso propõe uma nova maneira de pensar e de entender Deus. Não mais aquele senhor de barba branca, né, sentado no trono e a nos classificar e determinar castigos horrendos. É uma figura que se equivale a Zeus no Olimpo, né? Porque no Olimpo, na antiguidade clássica, existia Zeus. E todos os deuses, eles apresentavam, inclusive Zeus, temperamentos, humores variados, humanos, perfeitamente humanos, cheios de defeitos. Com a chegada de Jesus, né, eu costumo dizer que houve a morte do Olimpo. Né? Gradualmente houve a morte do Olimpo. No entanto, nós fizemos, ou tentamos fazer uma transposição, né, entre o Olimpo, em que nos preocupávamos em fazer oferendas, nos preocupávamos com a ira dos deuses e tudo aquilo que vocês já devem saber, e aí passamos para uma postura religiosa, importando muito disso a época em que acreditávamos no inferno pagão, nos castigos, na ira dos deuses, na ira de Zeus. Veja que há uma semelhança, né? Porque ainda que não falemos sobre isso, o que você teme? Eu temo a morte. Por quê? Vai que eu vou para uma região não tão agradável assim? Que medo é esse? É o medo de lá de trás. Veja como isso ainda persevera em cada um de nós. Né? O inferno, para muitos espíritas, são as regiões umbralinas. E umbral é passagem. Né? Ali tem o umbral da porta. Significa passagem. E essa questão de para onde eu vou, onde eu estou, é uma questão de vibração. É uma questão de sintonia. Eu posso ainda estar viva, encarnada, viva eu sempre estarei, mas eu posso estar encarnada e estar com a vibração tão rebaixada que eu vivo um verdadeiro inferno, um verdadeiro tormento. Mas se eu elevo a minha vibração um pouquinho ao ouvir uma música de conteúdo de vibração mais elevada, a minha vibração muda. Entende? Então, observar esses aspectos em cada um de nós é fundamental para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis e felizes. Então, a resposta dos espíritos a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isso está além da nossa compreensão. Como é que eu consigo entender essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Como eu consigo compreender esse poder infinito de Deus? E quando eu conceituo o poder de Deus, eu tento colocar ele numa caixinha para tentar compreender de acordo com a minha condição mental, minha condição intelectual, minha condição emocional, porque tudo isso interfere. Minha condição enquanto espírito é de nível evolutivo. Então, Deus, inteligência suprema, é algo que nós não conseguimos alcançar. Por isso que muitas pessoas duvidam da pluralidade das existências. Por isso que muitas pessoas duvidam da comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados e vice-versa. Por isso que as pessoas duvidam de reencarnação e de tantas outras coisas, né? Mas qual o sentido da vida? A conexão com a centelha divina em nós
o alinhamento perfeito de cada um de nós com as leis espirituais. As leis espirituais são as leis naturais. As leis naturais são as leis de Deus. Elas não são mudadas, elas não são alteradas, elas são leis divinas. O que muda são as leis humanas com o passar do tempo, com o processo evolutivo de cada civilização. E isso é ótimo, né? Esse alinhamento perfeito com as leis espirituais vai fazer com que nos coloquemos a serviço de Deus, como Jesus nos falou: eu e o Pai somos um. É claro que essa afirmação de Jesus vai muito além da minha compreensão, mas eu não tenho dúvida de que um dos aspectos dessa afirmação de Jesus se relaciona a se colocar a serviço. Jesus, o espírito de um absurdo de evolução, que também a gente tem dificuldade de compreender, né? Ele se mostra a serviço de Deus, sem titubear. Ele está perfeitamente alinhado com as leis divinas, sem titubear. Ele está tão alinhado com as leis divinas, Chico diz que a lição que ele considerava mais difícil era de perdoar, né? A lição do perdão. Que quando Jesus estava no alto do madeiro, né, nos últimos momentos, naquele corpo que ele esteve encarnado, ele chama um de seus amigos espirituais, que eram muitos naquele momento, e fala para ele: vai lá socorrer Judas, que acaba de se suicidar. Tamanha misericórdia. Naquele momento de extrema dor física, quem de nós conseguiria fazer isso? Pensar em alguém que o traiu, que motivou a crucificação, a prisão, o açoite, a crucificação, que o entregou ao sinédrio, que o entregou ao poder romano. Então veja como isso é grandioso, e grandioso é uma qualificação que eu falo, mas que está muito aquém daquilo que é Jesus. A via do autoconhecimento para a autotransformação. Muitas pessoas atualmente falam disso, de autoconhecimento, autotransformação, autoiluminação, mas poucas pessoas sabem do que se trata isso, né? Isso diz respeito a acessar o nosso inferno interno, sem pudor, sem moralismo, para que assim a gente possa fazer esse processo de transformação pessoal verdadeiramente, acolhendo esses aspectos sombrios em nós, para compreender qual a mensagem que cada aspecto desse em nós tem a dizer sobre nós mesmos. E assim, ascender a esse lugar que a gente chama de céu, que a gente também não sabe o que é. No livro Boa Nova, esse livro aqui, que é primoroso, eu sempre cito essa lição, porque isso me emociona, isso me explica, me consola, enche meu coração de esperança. Quando Jesus, num diálogo com o apóstolo João, que estava muito angustiado, muito ansioso, e aí a lição é a lição 19, comunhão com Deus. Jesus fala para João: cada criatura, ele não falou o ser humano, ele falou cada criatura, então todos, tendo em vista que todos estamos em processo evolutivo, do átomo ao arcanjo. O Otacílio Rangel tem um seminário belíssimo que ele fez há muitos anos atrás aqui no Centro de Convenções de Goiânia, falando exatamente sobre esse tema, do átomo ao arcanjo. Ele discorre lindamente sobre isso. Talvez vocês ainda consigam encontrar na própria Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele fala o seguinte: cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência. Conexão, no sentido etimológico da palavra, significa partilha com o divino. Os Espíritos falam a Kardec que as leis divinas estão em nosso coração. Logo, nós precisamos trabalhar
para restabelecermos essa conexão com Deus. Na medida em que nos comprometermos conosco mesmo, para fazermos esse trabalho, que esse é o trabalho pessoal de cada ser, né? Eu não vou fazer isso porque a dona Cleusa acha que eu devo fazer, ou que meu marido acha que eu devo fazer, ou quem quer que seja acha que eu devo fazer. Eu vou fazer porque é um compromisso que eu tenho comigo. E peço sempre para que eu me mantenha neste caminho. Para quê? Porque eu desejo profundamente estabelecer essa conexão com Deus interno. Porque eu sei que esse é o caminho. Me harmonizar com Deus em mim. Aí ele traz também provas da existência de Deus. Muitas pessoas falam assim, mas qual é a prova da existência de Deus? Né? A condição necessária para que a gente busque provar a existência de Deus é a humildade, é o exercício da humildade. Sem exercício de humildade, a gente está onde? No orgulho. E no orgulho, eu sei. Aí quando a gente pensa, porque aí o Otacílio Rangel, nesse livro que eu mostrei para vocês, vai falar das escalas de distância da Terra ao Sol, da Terra a outros planetas, da quantidade de estrelas na nossa galáxia, que é assim, está na rabeira de um conceito muito maior, que é de multiversos. E eu acho que eu sei. Né? E quando eu acho que eu sei, que eu estou no orgulho, aí eu faço aquela pergunta, quando eu não concordo com alguém, eu posso até pensar, eu posso não verbalizar, mas pensar, com quem você pensa que está falando? Eu sei. O que eu sei? Não sei nada, porque tudo é ilusão nessa construção egóica. O que obstrui? Orgulho e egoísmo. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das lições que eu esqueci de fazer referência aqui, ele diz que o orgulho e o egoísmo são os defeitos, vamos dizer assim, que nós precisamos arregimentar todas as nossas forças para combater. Mas desdobrando o que Emmanuel fala, eu diria, nós precisamos compreender o orgulho em nós e o egoísmo em nós. Entender qual é a mensagem que o orgulho e o egoísmo fala comigo. Porque caso contrário, eu vou tentar reprimir isso em mim, não vou conseguir. E aí não sai do lugar, fica num ciclo vicioso. E orgulho e egoísmo reflete a imaturidade espiritual. Ele fala também que os processos da natureza é de uma variedade, de uma perfeição incrível, e é verdade. Quando nos permitimos contemplar a natureza. Ao nosso próprio corpo, por exemplo, do micro, que é o funcionamento celular, que é de uma perfeição, nós não visualizamos, mas dependemos dessa organização física que é realizada generosamente por essas células que se organizam, que se harmonizam e dá origem a esse corpo incrível, nos suprindo com todas as necessidades de que nós necessitamos para viver aqui no planeta Terra, a nossa primeira morada. Mas também quando contemplamos, através das fotografias dos telescópios, o macro, nos encantamos. E podemos perceber quem eu sou. Isso me permite, gradualmente, me colocar no meu lugar. Não no sentido de uma falsa modéstia, não no sentido de me vitimizar, mas de me apropriar de fato de onde eu estou. Porque eu preciso saber onde eu estou para saber para onde eu vou. Então ele traz o Otacílio, o macrocosmos, falando do sistema solar, do planeta Terra, da distância do Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros, que eu não consigo imaginar isso. Vocês conseguem? 150 milhões de quilômetros a Terra do Sol. Ele faz um comparativo. É o equivalente à distância de São Paulo a Brasília, que corresponde a 1000 quilômetros. Portanto, a distância da Terra ao Sol seria o equivalente a fazer essa viagem 150 mil vezes.
que coisa incrível? Isso reflete uma ordem, isso reflete uma criação, isso reflete uma harmonia perfeita. O caos, o acaso, não consegue produzir essa perfeição. E olha que é só uma citação, né? Então, a grandeza de Deus, ela é infinita. Aí ele traz a Via Láctea, nossa galáxia, possui estimativamente 100 bilhões de estrelas. Eu não consigo imaginar. Mas consigo sentir, me sentir. Me sinto, como dizia o Chico, e olha que eu não posso me comparar a ele, ele dizia que era um cisco. Eu sou o pó do cisco. Verdadeiramente. Aí ele fala, a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha, é composta de aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Dá para imaginar isso? Ele pergunta. E tudo isso e muito mais é obra da criação divina. Deus cria o universo, pois as transformações nos mostram um universo em evolução. Não é obra acabada, não é parada. Está em constante criação, em constante expansão. E aí os Espíritos nos apresentam um conceito dinâmico de Deus, né? Antigamente, e até hoje ainda tem gente que entende assim, né? Acha que Deus é a nossa imagem e semelhança. Por isso o velho barbudo sentado no trono apontando o dedo, né? E com essa resposta dos desencarnados, nós somos a imagem e semelhança de Deus, pois que somos filhos deles. Bem distante, é verdade, essa semelhança, mas a centelha divina, nós somos a centelha divina. Mas o trabalho somos nós que temos que fazer por nós, né? Não é mágica, não é milagre. O grande milagre é trabalho. Então ele fala, buscar uma prova imediatista da existência de Deus é querer submeter a inteligência suprema a uma inteligência minúscula. Podemos buscar compreender a existência de Deus por meio de raciocínios lógicos e com humildade no coração. É isso que ele fala. Ele fala assim, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Só que a gente fica procurando fora e a gente precisa procurar dentro. Considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação ele não é novo, né? Não se sabe desde quando se fala de reencarnação, de transmigração da alma, né? De que a morte física não acaba com o espírito, muito pelo contrário, é só uma passagem. Então não se tem notícias de quando, desde quando se fala e acredita em reencarnação e na sobrevivência do espírito. Mas Pitágoras e os seus pitagóricos acreditavam que a alma era imortal e passa por múltiplas reencarnações, como parte de um processo de expiação e aprendizado espiritual. Cada vida oferece à alma a oportunidade de purificar suas culpas e desenvolver virtudes, aproximando-se de um estado de perfeição e harmonia universal. Veja como ele dá um pensamento da antiguidade, o como é idêntico àquilo que o Espiritismo, através da codificação, nos traz. Porque são informações de diversos espíritos em várias partes do planeta Terra, né, que Kardec organizou lindamente. Mas existiam e ainda existem pessoas e grupos religiosos que acreditam na metempsicose, que fala sobre a transmigração do homem para o corpo de animal e reciprocamente, de animal para o corpo do homem. A doutrina espírita nos faz uma argumentação muito interessante do ponto de vista racional, e é preciso que seja assim. Nós não retroagimos. A evolução é contínua, sucessiva. Nós não podemos retroagir. Então, acreditar que o espírito, já na condição humana, ele vai habitar um corpo de um animal, irmão nosso, não é legítimo, não é
não atende àquilo que nós estudamos em termos evolucionistas, né? A gente pode até observar, né, toda essa sopa inicial no planeta Terra, que deu origem a muitas vidas e assim por diante, a gente vê que tudo é evolutivo, tudo vai se aprimorando. Então, a doutrina moderna da reencarnação, ela traz a realidade da pluralidade das existências. Tem um livro muito interessante que eu já citei aqui, do Dr. Ian Stevenson, Crianças que Lembram de Suas Vidas Passadas. É uma pesquisa que foi publicada neste livro. Ele foi acompanhado por um jornalista do The Washington Post e publicou essa pesquisa neste livro. Ele era um psiquiatra canadense, ele já desencarnou, e são crianças de uma determinada faixa etária que lembram como desencarnaram, apresentam sinais de nascença, muitos deles relacionados à forma como desencarnou. O Ian Stevenson, ele pega todas essas informações, porque as crianças relatam também onde nasceram, o nome dos pais. Ele vai no cartório da cidade que as crianças fizeram referência, comprova. É muito interessante isso. As experiências de quase morte comprovam a sobrevivência do espírito, o que todas as religiões trazem. Todas as religiões falam da sobrevivência do espírito, cada qual com o seu entendimento, né? Então, a perspectiva racional ela é progressiva em relação às leis. A pluralidade das existências também tem pessoas que acreditam no futuro depois da morte, que eu acabei de falar, mas independente se tem religião ou não, mas não acreditam em reencarnação. E há pessoas que não se conformam com essa história de reencarnação, que não concordam de jeito nenhum por diversos motivos. Certa vez eu estava conversando com a senhora, eu era muito jovem nessa época, e ela também. E aí, a gente estava conversando sobre espiritismo, ela muito curiosa, ela de uma outra religião, e eu explicando a questão da reencarnação, que ela me perguntou, aí ela olhou para mim assim, eu não consigo pensar isso não entra na minha cabeça, eu não compreendo, não consigo compreender, e era verdade, né? Aí eu falei para ela, eu fui má nessa hora, eu falei assim, vai chegar um momento que a gente vai se encontrar e depois você me fala. Foi maldade da minha parte, né? Na época eu entendi de forma diferente, mas foi. Então, a unicidade da existência, não desejo recomeçar uma outra vida, porque acredita que vai ser do mesmo jeito, no mesmo padrão, né? E muitas pessoas falam, não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Veja que essa é uma percepção individual, e uma percepção de muitos grupos ainda. No entanto, não há um questionamento. Espera aí, se eu posso nascer de novo, eu posso recomeçar. Eu já ouvi de muitas pessoas, e eu também, eu já estou na minha programação reencarnatória, porque eu tenho refletido muito sobre o que eu fiz durante toda a minha vida, estou tentando forjar a minha próxima encarnação, pedindo ajuda aos amigos espirituais. Isso é importante a gente fazer, porque quando a gente vai reencarnar, tem um ministério responsável por isso no plano espiritual. E é tudo conversado. Às vezes a gente quer mais do que a gente pode. Aí a gente recebe as orientações para que, você consegue até aqui. Vai com calma. Então, há um planejamento interessantíssimo, tanto da estrutura do corpo físico, como daquilo que a gente quer como desafio. Né? No livro Missionários da Luz, da obra de André Luiz, que é uma sequência, vai falar especificamente dessa programação reencarnatória. Então, na unicidade da existência, a gente é criado no momento da encarnação. Aí a qualquer momento, porque a qualquer momento, qualquer um de nós pode desencarnar, não é assim? Alguém sabe a data que vai desencarnar? Graças a Deus eu não sei a data do meu desencarne, né? Porque senão eu estaria ansiosa desde o momento que eu soubesse. Né? Eu acho, na verdade, que deveria ser assim, né? A gente não deveria passar por esse processo, seria assim.
Dona Cleusa, eu vou desencarnar semana que vem, estou fazendo uma festa de despedida. Acho que seria mais divertido e agradável. Promoveria saudade, obviamente, né? É normal. Então, tem várias questões nesse livro, o Livro dos Espíritos, né? Sobre a unicidade da existência, questões interessantíssimas, mas também ele vai trazer a questão da pluralidade das existências. Por que tem muita gente que emperra nisso? Porque a pluralidade das existências vai trazer uma questão fundamental: autorresponsabilidade. Eu crio a minha realidade, portanto, eu sou responsável por ela. Não é castigo, não existe castigo divino. Deus não é cobrador de imposto. Ele tem mais o que fazer, né? Não é a lei, uma das leis naturais, leis da física, é uma lei natural que é a lei de Deus. Ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Eu penso, eu tenho retorno. Eu sinto, eu tenho retorno. Eu faço, eu tenho retorno. Castigo? Não. Possibilidade de aprendizado. É um belo problema para a gente, né? E tem muita gente que está na vitimização. Coitada de mim, Deus esqueceu de mim. Meu pai e minha mãe foram péssimos. E tem pai e mãe que é péssimo mesmo, a gente sabe disso. Tem pai que joga a menina da janela de um prédio. Tem pai que arrasta a menina de tudo quanto é jeito. E que a gente sabe, essas notícias horrorosas. Isso não é de agora. Desde a antiguidade clássica, né, existia isso. Quando os pais não reconheciam a paternidade, colocavam a criança num monturo público, ou seja, numa praça pública. Muitas crianças morriam, outras eram pegas para prostituição, outras eram pegas para serem escravas. Ainda existia escravidão, embora também existissem pessoas que trabalhavam e recebiam o seu salário. Então, veja, isso é de extrema maldade, perversidade. Não é assim? Mas ninguém fica assim eternamente graças à pluralidade das existências. Porque senão a gente estava frito. Não é? Então, a autorresponsabilidade. Você cria a sua própria realidade, sua própria felicidade e infelicidade. Nada pode vir no seu caminho que não seja autoproduzido. Isso é belíssimo. A gente fica assustado com esse negócio, né? Mas é belíssimo. Não é possível que eu crie tanta coisa ruim na minha vida, ou que eu tenha criado sei lá o quê. A gente cria. A gente só precisa trabalhar no sentido de trazer a consciência como é que eu posso estar produzindo esse estado de coisas na minha vida. Porque é assim, por exemplo, a psicossomática, que é uma área tanto da psicologia e abarcada também pela medicina, mas é da área da psicologia, fala de como o nosso psiquismo materializa as doenças que são originadas no nosso psiquismo, em função de um desalinhamento, vamos dizer assim. Tem pesquisa sobre isso. Você possui a total liberdade para escolher as suas atitudes diante do destino produzido por você mesmo, que vem como resultado do passado. Pode querer tirar o máximo de proveito e aprendizado em toda a experiência, crescendo através dela em consciência e percepção própria, ou pode se demorar na autopiedade, na autocomiseração, no ressentimento, na impotência e assim aumentar a fraqueza, a paralisia, a dependência e a destrutividade, a autodestrutividade. Então nós precisamos pensar sobre isso. Como é que eu crio, estabeleço relacionamentos, que as mulheres falam muito assim, dedo podre, eu tenho dedo podre para relacionamento. Não é dedo podre, tem a ver com a dinâmica psíquica dessa pessoa, com o padrão de comportamento dessa pessoa que ela não tem consciência e que ela vai recriando essa realidade, assim como muitas outras realidades. Pessoas que não têm êxito financeiro, que tem a ver com questões psíquicas, emocionais, e que se estabelece um padrão de comportamento em que a pessoa reproduz a escassez. Mas isso não tem a ver com, eu fiz alguma coisa no passado, em outras experiências carnais, e eu tenho que responder? A gente responde, mas a gente não tem que responder no sofrimento. Vou exemplificar isso. Algumas pessoas ficam arrepiadas com o que eu falo, quando eu falo isso, né? Por exemplo, uma pessoa que participou de guerras, matou muita gente. A lei,
Ela é. Né? Então, essa pessoa vai ter que se realinhar com as leis espirituais. Porque, definitivamente, mandar matar e matar gente não está de acordo com as leis divinas. Podem falar o que quiser, mas não está. Essa pessoa, ela pode vir como um médico, como um cirurgião, como um pesquisador que vai passar horas a fio dentro de um laboratório, vendo o Sol nascer quadrado e a Lua nascer quadrada, pesquisando determinadamente para curar doenças. Olha que forma belíssima, fruto da misericórdia divina, porque Deus é amor, de se resgatar com a lei, de se realinhar com as leis divinas. Aquela doutora, eu esqueci o primeiro nome dela, Arnes, como é que é o nome dela? Aquela médica que inventou o soro caseiro. Oi? Eu esqueci o nome dela. Uma médica que ela inventou o soro caseiro e ela salvou milhões e continua salvando milhões de crianças da desidratação. Ela morreu num terremoto no Haiti. No Haiti, exatamente. Né? Eu acho que é no Sim. Não. Então, essa médica, não sei o que, Arnes, que eu esqueci o nome dela, que eu lembrei dela agora, ela, olha, belíssimo trabalho naquilo que a gente, nossa, mas isso é tão simples, soro caseiro? É, mas ali tem uma inteligência, né? Ali tem um trabalho, tem uma dedicação. Zilda Arnes. Né? Zilda Arnes. E tantos outros. É uma forma linda. E todos nós podemos escolher, pedindo pela misericórdia divina, e a gente sempre precisa pedir ajuda espiritual, para que a gente possa se realinhar com as leis divinas de uma forma mais leve, feliz e cheia de gratidão. Há muito trabalho da Zilda Arnes, porque fazer uma faculdade de medicina, primeiro entrar na faculdade de medicina, depois fazer o curso de medicina, depois sair e fazer uma residência, pesquisar, trabalhar, ser dona de casa e tudo mais. Todos os cursos são assim, toda profissão é assim, toda vida é assim, né? Mas a dedicação, a determinação e a intenção em fazer o bem. Percebe? Então nós podemos sim. Madre Teresa de Calcutá é uma fofa para mim, eu adoro Madre Teresa de Calcutá. Ela sofreu, ela era uma das personalidades mais empáticas que eu conheço. Ela sentiu o sofrimento dos indianos. E essa é a condição que um dia nós vamos chegar, que não vamos sair da indiferença em relação ao sofrimento dos nossos irmãos. Sejam os nossos irmãos animais, toda a vegetação do planeta Terra, os nossos rios, sejam as pessoas, porque todos fazemos parte. Nós estamos interrelacionados, pensando numa grande teia energética, estamos todos nessa relação. Ninguém está separado. Vai chegar um dia, nessa caminhada nossa, que seremos capazes de sentir a dor do outro e fazer algo para mudar essa situação. Porque, as pessoas não estão pagando, Deus não é cobrador de imposto, lembra? As pessoas estão nessas experiências trágicas, mas elas estão nessas experiências trágicas ainda porque nós a ignoramos, nós cuidamos do nosso quadrado. Madre Teresa de Calcutá fez diferente. E tem muita gente fazendo diferente em relação às pessoas. Promovendo dignidade, colocando comida na mesa das pessoas, porque é preciso colocar comida na mesa das pessoas, porque elas têm fome. É muito bonito o discurso, né? De muitos, no sentido de a pessoa tem que trabalhar, tem que parar de preguiça, vai lá, se coloca no lugar do outro. O que eu posso fazer para promover a pessoa? Se o outro não quer, aí é outra história. Mas tantos querem. Né? Eu entrei em contato com uma pessoa, ela passou por muitas situações dificílimas, uma situação de escassez extrema. Ela hoje é aposentada como procuradora do Estado.
ela tem uma trajetória de muito sofrimento no sentido assim, da escassez. Mas em nenhum momento ela desistiu. É belíssima a história dela. E ela encontrou, vamos dizer assim, anjos da guarda no meio do caminho que deram a mão para ela e ela soube aproveitar pela determinação. E tem muitas pessoas que fazem isso. Então, a lei de justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ame ao seu irmão assim como ama a si mesmo. Queira e deseje aos outros o que quereria e desejaria para si mesmo. Enquanto você sente diferentemente em relação ao seu irmão do que em relação a você mesmo, significa uma violação da lei da fraternidade, da lei de justiça. Assim, suas relações não serão justas. Lei de amor, justiça e caridade, parte terceira do Livro dos Espíritos, elas formam uma única lei. Se não há amor, não há justiça nem caridade. Se não há caridade, não há amor nem justiça. Se não há justiça, não há amor nem caridade. Então, nós teremos, e Jesus falou, né? Nós teremos que cumprir toda a lei. E nós vamos, porque essa é a nossa destinação. Então, a pluralidade das existências, ela traz essa oportunidade de alcançarmos a perfeição relativa, porque perfeito só o Criador, que nos cabe. E a figura que nós temos como modelo e guia é Jesus. Esse é o modelo. E nós seremos capazes um dia, se nos comprometermos, a agir como Jesus. Como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Falar como Jesus falou. Né? É assim. Nós temos o exemplo admirável de Chico Xavier, que passou por uma escassez muito grande. Nós temos outras figuras, que eu não vou citar o nome, que vocês devem conhecer, que também passaram por escassez, mas que tiveram sucesso, não é? Não é, Tracy? Com determinação, com trabalho. Então, quando nos conectamos com Deus, fica mais leve, porque eu sei que eu estou aqui uma temporada, vou voltar outras vezes para fazer melhor aquilo que eu fiz mal feito, ou fazer aquilo que eu não fiz. Esse é o amor divino que se expressa em nós. A pluralidade das existências é um dos aspectos do amor divino por nós. Fiquem com Deus, sintam Deus no coração de vocês, porque Ele está conosco sempre. Um grande abraço.